A todos, espero que todos estejam me ouvindo. O IPNI Brasil está novamente promovendo mais um webinar, e esta é uma atividade que nos proporciona grande satisfação, não só pela praticidade da ferramenta, mas também pela amplitude que essa ferramenta alcança. Nós sabemos que nós estamos em vários estados do Brasil, e isso nos enche de muito orgulho e muita alegria. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes em nossa sala virtual e também aqueles que estão acessando, ou que estarão acessando futuramente, né, o YouTube para assistir à gravação. E, igualmente, eu agradeço aos nossos dois palestrantes, o professor Manuel Holanda, da UESP Campus de Corrente, e um agradecimento também ao professor Rafael Hatke, da Universidade Federal do Piauí, né, em Campus Bom Jesus. Bom, antes de a gente iniciar a palestra, eu gostaria de passar alguns avisos aos senhores. Primeiramente, nós teremos um evento que ocorrerá em Goiânia na data de 3 a 5 de outubro. E esse evento é um evento muito importante para o IPNI e para os senhores também, porque nós vamos tratar da agricultura de precisão como ferramenta para boas práticas para uso eficiente de fertilizantes. Outro aviso também importante é que a edição de número 156 do Jornal Informações Agronômicas já está disponível em nosso site. Então, entrando aqui no nosso site, o ipni.net, você pode já acessar essa edição de forma eletrônica, fazer o download, né? Mas para aqueles que recebem de forma física, né, na forma impressa, esse jornal vai estar chegando nos próximos dias. Lembro também aos senhores que em nosso site é possível acessar algumas ferramentas, e essas ferramentas têm uma importância muito grande, né, para a agricultura brasileira, que é a recomendação de adubação e calagem. Nós temos o DRIS e temos o balanço de nutrientes nas culturas. São três ferramentas fundamentais para que a gente tenha um manejo correto, né, da nutrição das nossas culturas. Muitos de vocês já sabem que nós temos um balanço de nutrientes na agricultura brasileira. Isso é feito com uma periodicidade de 4 anos. E esse balanço, para nós internamente, é um balizamento para a gente poder entender como está a eficiência de uso do fertilizante em nossa agricultura. E dentre esses parâmetros que nós usamos, né, e dentre os resultados que nós usamos, nós temos, né, os valores para as culturas, mas também por estado. Então aqui a gente apresenta alguns estados que nós estamos colocando como exemplo, e aqui temos o Piauí, né? Então o Piauí foi um estado onde o IPNI Brasil desenvolveu atividades principalmente de pesquisa. E com esses dois palestrantes, esses dois professores, né, que estão falando hoje, eles estarão apresentando em parte esses resultados que nós desenvolvemos no ano passado. Infelizmente o Piauí passou, da mesma forma que alguns outros estados do Nordeste brasileiro também passaram por períodos muito críticos de falta de água, né, por um estresse hídrico muito grande, por períodos de veranico muito intenso, e a produtividade não foi tão positiva, e isso, de uma certa forma, afetou muito os nossos trabalhos, né? Bom, e o Piauí, ele não só pelo balanço de nutrientes, mas também por se tratar de um estado, né, que está na fronteira agrícola brasileira, e pelo potencial, né, que o Piauí representa, né, e estava representando, né, nos últimos anos, em crescimento da agricultura. Então, esse foi um dos motivos da gente ter escolhido o Piauí como um estado para a gente ter uma atuação mais específica. Aproveito aqui para agradecer muito ao professor Manuel Holanda e ao professor Rafael Hatke por ter aceito, né, o IPNI
nesses trabalhos e ter nos ajudado, né? Na verdade foi uma ajuda mútua, né, para se fazer esses trabalhos, e eu acho que valeu muito a pena e a gente deu um start para que o entendimento da nutrição, né, desse estado pudesse ter um desenvolvimento maior. É isso. Eu, nesse momento, vou passar a palavra ao professor Manuel Holanda para que ele dê início ao nosso webinar, né, sobre os resultados de pesquisa e manejo da adubação nos cerrados do Piauí. Muito bem, professor Manuel, o senhor fica com a palavra agora. Muito obrigado. Ok, boa tarde a todos e a todas que estão presentes. Agradeço inicialmente ao IPNE pelo convite, mostrar esses resultados que devemos desenvolvendo conjuntamente aqui no estado do Piauí. Então, nosso trabalho, nossa apresentação é sobre os resultados de pesquisa em manejo da adubação nos cerrados do Piauí. A região de Cerrados do Piauí é uma região considerável no estado do Piauí, em termos de produção agrícola, né? Ela abrange a região sudoeste do estado do Piauí, e aqui um pouco do extremo sul também, fazendo limitações divisa com os estados do Maranhão, do Tocantins e da Bahia, no sudoeste aqui da Bahia. Nós temos como as classes principais de solos representativa aqui na região do Cerrado do estado do Piauí. Nós temos com maior destaque os neossolos quartzarentos, são solos com predominância de minerais primários do tipo quartzo, de baixa reatividade química. Nós temos também como destaque principalmente também os latossolos e suas derivações, latossolo amarelo, latossolo vermelho. São solos altamente intemperizáveis, de elevada acidez, né? Baixa disponibilidade de nutrientes, com elevada dessilicação, com perda de bases. A nossa instituição está localizada aqui na região extremo sul do Piauí, limitando-se com Tocantins, Bahia e Maranhão, especificamente a Bahia. Nós estamos distante a cerca de 900 quilômetros da capital Teresina, Piauí. É uma região que é representativa também pelo estado do Piauí, em termos de produção. Está englobada não só essa região de pertencente à corrente, mas Bom Jesus faz parte da região que foi muito enfatizada politicamente no Brasil, e agora foi infelizmente extinta, Matopiba, mas essa região sempre existiu, teve sempre as suas potencialidades enfatizadas e com certeza será muito mais ainda defendidas as suas potencialidades aqui na região. Nós temos como as principais atividades na região o cultivo de grão nas áreas de cerrados, com destaque para os latossolos, são solos profundos, né, permite a mecanização agrícola, solo relativamente planos. Nas áreas de várzeas, os solos de aluviões, nós temos a atuação da pecuária extensiva e semi-extensiva, e agora nós temos também a implementação de alguns investimentos, pesquisa de projetos sobre confinamento de bovino de corte. É uma região muito forte na bovinocultura de corte no estado do Piauí, com a representação significativa na economia do estado do Piauí, participando do PIB fortemente, essa atividade. Mas, porém, há uma carência gigantesca de estudos ainda que busquem a recuperação de áreas de pastagem degradada, né? Porque nessa região aqui ainda há uma prática cultural de a adoção de práticas de correção e adubação de pastagem, que busque com isso uma melhoria da qualidade de pastagem e que possa proporcionar um ganho de peso e aumento na qualidade de carcaça animal. Já aqui na região do estado do Piauí, a respeito da nossa apresentação, surge a indagação por que estudar e melhorar a fertilidade dos solos do estado do Piauí. Então,
Como destaque, a gente podia destacar aqui as culturas, né, que mais são representativas aqui no estado do Piauí. Nós temos com destaque a soja e o milho, que são as culturas que mais se destacam. Temos também a cultura do arroz, que é uma cultura que geralmente é cultivada em período de sequeiro, é a cultura de sequeiro, geralmente é utilizada como uma cultura cultivada em áreas de abertura, geralmente, mas que pode, no futuro, desenvolver pesquisa que possa cultivar, ao invés do arroz, cultivar grãos, mas para isso tem que ser adotada algumas práticas de manejo sustentável. A cultura da soja e do milho é uma das culturas que mais representa a produção agrícola no estado, superando mais de 50%. Quanto ao... nós temos aqui dados sobre percentuais de nutrientes exportados por nutriente aplicado, né, no estado do Piauí, comparando ao Brasil. Nós vimos que, por exemplo, em 2012, nós tivemos uma exportação de nutrientes, né, comparado com a média brasileira, muito baixa. Isso pode ser devido principalmente a possíveis causas como a seca severa com longos períodos de estiagem, veranicos, superando mais de 15 dias. Consequentemente, também pode estar associado ao uso de baixas quantidades de nutrientes, né? E limitando aí alcançar altas produtividades e o desenvolvimento sustentável de uma agricultura, né, aqui na região. Mas essa situação ela precisa ser modificada, né, objetivando o uso de sistemas agroflorestais mais eficientes, né. Aqui também nós temos dados de área de produção e rendimento. Por exemplo, no estado do Piauí, aqui de 2012 para 2013, que foi um período de seca muito considerável aqui para a região, nós tivemos um aumento da área, né, a ser plantada, mas nós tivemos, consequentemente, associado a essa baixa precipitação pluviométrica, uma produção. Isso ocasionou também uma diminuição no rendimento da cultura das culturas comparado com a média brasileira. Pode ser associado ao efeito da diminuição de chuvas no período de safra, né, de 2012 a 2013, causando perdas na produtividade das culturas. O que pode ser justificado, né, o que pode justificar a adoção mais equilibrada de práticas para o uso eficiente de fertilizante, ou melhor dizendo, de nutrientes, né, que possa possibilitar um maior crescimento de raiz, o suprimento nutricional das plantas, maior resistência, consequentemente, aos efeitos de veranico. Outros dados que reforçam nós fazermos pesquisas que buscam melhorar a fertilidade dos solos dos cerrados do Piauí. Aqui também esses dados de área colhida, de produção e rendimento no estado do Piauí. Então, a gente vemos aqui que, por exemplo, 2012, 2013, houve o aumento da área cultivada, porém houve uma diminuição da produção e, consequentemente, rendimento. Mas isso pode estar associado novamente ao efeito da diminuição dos períodos de chuvas e, principalmente, né, podemos até dizer, com uma certa consideração, a baixa implementação ou adoção de práticas de manejo adequada, né, de nutrientes, de uso eficiente dos nutrientes. Então, o que vem a surgir como indagação, como reverter esse quadro, né, nos solos dos cerrados do Piauí, se considerarmos que os solos do Piauí são solos bastante complexos, que são solos altamente intemperizáveis, representados aí pelos latossolos, por exemplo, com elevada acidez, solos altamente drenáveis, possibilitando aí o carregamento de base e elevando os níveis de acidez, com elevada dessilicação, perda de base, e na sua grande maioria constituído, né, por solos cauliníticos, né,
oxídicos, rico em óxido de ferro, alumínio, né? Então, isso pode surgir como alternativas, né, sustentáveis, a adoção, né, do conceito 4C, que preconiza o manejo de forma mais eficiente dos nutrientes, né? Buscando com isso aumentar o consumo de nutrientes nas culturas baseado no conceito 4C de nutrição de plantas, que busca com isso enfatizar a utilização de nutrientes, né, uma fonte certa, né, na dose correta, né, na época certa e no local certo. Mas que isso, essas práticas de manejo eficiente de nutrientes, elas devam ser não somente economicamente justas, mas que seja ambientalmente e socialmente justa e duradoura, que seja práticas rotineiras adotada, né, pelos produtores na região. Falta muito trabalhos a ser feito e incentivo. Então, para finalizar aqui, né, essa nossa indagação, porque pesquisar, melhorar a fertilidade do solo do cerrado. Temos também aqui dados de consumo de fertilizante no estado do Piauí, né, que vemos aqui, por exemplo, no ano de 2012 e 2013, houve uma variação que ocasionou um balanço de nutrientes negativo, um saldo negativo, com consequentemente a exportação ela pode ter excedido a adubação, né, com possivelmente a diminuição da fertilidade do solo e a disponibilidade de nutriente abaixo, né, dos níveis considerados como críticos, né, para as culturas e, consequentemente, eventualmente ocasionando a redução da produtividade da região. Então, como projetos nós temos aqui desenvolvendo na nossa instituição, a avaliação da qualidade do solo em atributos químicos, né, sobre diferentes sistemas, no caso aí os sistemas de integração, lavoura-pecuária, tanto aqui no estado do Piauí, como também na região oeste da Bahia, a Coaceral. Temos também projetos desenvolvidos com utilização de fungos tricoderma, buscando com isso aumentar a produtividade das culturas, testando dosagem. Tem um projeto desenvolvido em áreas de recuperação de área degradada aqui em Gilboés, que é um dos maiores núcleos de desertificação do Brasil, é muito representativo. Avaliando atributos químicos e microbiológicos, como no caso fungos micorrízicos. Nós temos estudos e dados já sendo publicados brevemente, visando a construção de perfil de solo, né, com objetivos de melhorar a fertilidade do solo em profundidade, com o uso do gesso, né, consequentemente aumentando aí a profundidade, o aprofundamento de raízes, né. Nós utilizamos dosagens de 0, sendo a testemunha, aliás, e 500 kg até 3 toneladas, né, por hectare de gesso, em áreas de plantio direto com 8 anos de adoção, quando iniciamos o projeto. Então, o que surge também, por que nessa área de plantio direto? Porque no caso, aqui no estado do Piauí, como no Nordeste, comparado com a região Sul, que é a região pioneira no contexto do plantio direto, com destaque para o estado do Paraná, Rio Grande do Sul, que temos produtores aqui muito significativos advindos daquela região, o plantio direto ainda aqui no Piauí não se consolidou como se consolidou lá na região sul, porque na região sul já tinha uma prática de manejo de aração e gradagem, incorporando os restos vegetativos. E isso foi ocasionando uma construção de um perfil de solo mais adequado, né, de forma mais eficiente. Quando implementou-se o plantio direto, já tínhamos lá uma fertilidade mais adequada. Enquanto aqui no estado do Piauí, nós temos problemas com o plantio direto em torno de 4 anos, um período já longo para a região, ele
apresenta deficiências de nutrientes nas subsuperfícies e com a elevada concentração de nutrientes na região superficial do solo. E isso, né, tem surgido, né, algumas indagações, qual poderia ser as medidas a serem adotadas, algumas alternativas que pudessem melhorar a condição de fertilidade em subsuperfície. E o gesso pode ser uma possibilidade, mas desde que seja levado isso com muito cuidado, porque sabemos que o gesso ele pode ser um carreador de bases, como, por exemplo, o cálcio, né? E o cálcio é muito importante para o desenvolvimento radicular. Aqui nós temos o croquis da área, né? Foi feito em faixas, né? Com abertura de trincheiras, né? Nós tivemos dados de produtividade de soja, sendo que a área de plantio direto com a dosagem de 3 toneladas foi a que mais se sobressaiu em relação às demais. Nós tivemos também a de 2 e 2,5 que se destacou. Sendo que o tratamento com a dosagem de 3 toneladas por hectare de gesso agrícola possibilitou uma produtividade de 4,2 sacas por hectare de soja em relação à testemunha. Claro que esses dados ainda precisam ser repetidos, embora tenhamos sofrido uma seca severa agora, nesse período também agora da safra 2015-2016, e que comprometeu os nossos resultados, mas estamos continuando os trabalhos. Nós temos também um projeto desenvolvido em parceria com a IPNI, a Universidade Federal do Piauí, campus de Bom Jesus, que é a atuação aqui na região, buscando melhorar a fertilidade do solo, né, no Cerrado do Piauí, com diferentes dosagens cruzadas de calcário, de gesso e calcário. Nós utilizamos dosagem de gesso de 0, 1, 2, 4 toneladas e dosagem de calcário 0, 2, 4, 8 e 10 toneladas por hectare, utilizando o equipamento nevoeiro por gravidade em faixas. O solo classificado é um latossolo amarelo distrófico. No Cerrado nativo, aqui nós temos a representação como seriam as faixas, né, de adubação, de utilização das dosagens. A metodologia, como nós fizemos no primeiro ano, a avaliação, a parte de nutrição foliar e produtividade. No segundo ano, vamos fazer a parte de nutrição foliar, produtividade e análise do solo. Nós temos aqui como resultados, né, a máxima produtividade foi atingida de soja com 8,14 sacas por hectare, utilizando uma dosagem de 10 toneladas de calcário e uma de gesso. Foi a que mais se sobressaiu. E foi os resultados baixos, mas, porém, nos traz ainda o otimismo de que podemos estar no caminho certo. Mas, porém, esses resultados devem ser repetidos agora em 2017 para verificar os resultados obtidos, né? Esse experimento ser repetido. Essa baixa produtividade ela pode ser devido ao regime hídrico desfavorável no ano de 2016, com um período que se verificou-se de veranico em torno de 20 a 22 dias. Né? Aqui, como registro, nós temos um histórico de chuvas da região. Por exemplo, aqui nessa linha contínua, nós vemos que no mês de janeiro de 2016, nós tivemos uma chuva, um índice de precipitação pluviométrica acima de 400 milímetros, totalmente atípico para a região. E isso, nos meses seguintes, né, nós tivemos uma baixa índice de precipitação pluviométrica. Quando, no mês de dezembro, não tinha umidade suficiente para fazer a implantação do projeto. Quando foi para fazer em janeiro, tinha muita chuva. Foi um grande problema que teve que a gente enfrentar. E vemos também que as temperaturas se permaneciam acima de 30 graus. Isso também pode ser um fator prejudicial. O calcário e gesso, né, como conclusões, nós temos que o calcário e gesso em doses adequadas pode proporcionar melhor produtividade de soja.
e que também a pesquisa, né, deve ser continuada para verificar os efeitos a longo prazo da aplicação de calcário e gesso em solos de cerrado. Agora, nós vamos ter a complementação do professor Rafael, professor Dr. Rafael, que tem também os dados que desenvolveu conosco. Em seguida, eu farei as considerações finais e ele vai prosseguir também com a palestra dele. Essa aqui, então, é a resposta produtiva nesse gráfico 3D, que a gente pode ver de gesso e calcário aplicado na produção, mostrando, né, que quanto a maior concentração de gesso e de calcário, maior foi a produtividade da soja. Só que não deu uma regressão significativa nesse caso, mas a gente pode observar isso. Então aqui a gente fez uma outra regressão, que é a regressão por vetores, e encontramos o que, que a dose de 10 toneladas de calcário e 1 tonelada de gesso, no sistema de modelagem, mostrou a máxima produção de soja, que seria 368 kg por hectare. Isso foi em função essa baixa produção foi em função do regime hídrico, como já explanado. E é interessante que já determina aqui, né, que com 10 toneladas de calcário e gesso a gente pode obter uma máxima produção no primeiro ano de cultivo. Agora eu repasso novamente para o Manuel fazer suas considerações. Obrigado, professor Rafael, pela complementação. Considerações finais, né? Nós poderíamos muito bem enfatizarmos aqui, como foi explanado já há bastante tempo, pelo considerado o Papa da Nutrição Mineral de Plantas, né, o Dr. Eurípides Malavolta, que o cerrado ele é um ecossistema que espelha uma grande desordem nutricional. Isso ele já publicou em seu livro Desordens Nutricionais em Solos de Cerrado. Que falta de um lado, sobras de outro, né? Portanto, para corrigir essas desordens nutricionais e construir uma fertilidade dos solos do cerrado, é indispensável, portanto, antes de mais nada, questioná-lo, né? Saber o que está faltando, o que pode estar em excesso, né? E não é diferente aqui do estado do Cerrado do estado do Piauí. Tem faltando muito fertilidade adequada, mas temos em excesso níveis de acidez muito consideráveis. Como agradecimento, gostaria de agradecer inicialmente ao IPNI pela parceria, pelo convite à organização desta videoconferência, aos produtores de grãos na região dos Cerrados do Piauí, principalmente, pela acolhida durante nossas caminhadas pelos Cerrados do Piauí, que vai desde da Coceral, no oeste da Bahia, até Uruçuí, em torno de 500 quilômetros de distância da nossa sede corrente. Agradecer também aos nossos alunos de graduação e pós-graduação da UESP de Corrente, da Universidade Federal do Piauí também de Bom Jesus, pela colaboração, que sem eles esse trabalho hoje não estaria logrando grandes êxitos, bons frutos e com certeza lograr muitos resultados positivos. Agradecer também ao professor Rafael, da Universidade Federal do Piauí, Campus do Bom Jesus, ao IPNI, o Dr. Walter Casarim, que sempre foi um atuante aqui na região, está sempre atuando, sempre nos incentivando, Dr. Luiz Postinol também, ao Dr. Eros, né, pelo apoio e incentivo. E todos os que estão agora, neste momento, dando um tempo, atenção a nós, para assistir a essa nossa apresentação e nos dão a oportunidade de mostrar os nossos trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui no Piauí. E também dizer que nós estamos abertos a novos parceiros que possam surgir. E dizer que nós estamos muito gratos pela oportunidade e agora darei a continuidade aí, passarei a palavra para o professor Rafael. Boa tarde a todos. Agradeço aí ao IPNI pelo convite e pela ação do Manuel, né, o Walter, como parceiro aí nas pesquisas. E também a oportunidade de relatar as pesquisas que ocorrem aqui no
no estado do Piauí. Então, vamos lá. Então, o que vamos entender um pouco do manejo? O manejo, então, seria a gente, igual o professor Manuel falou, né, um diagnóstico, primeiramente, né, da situação. Então, mostrou muito bem que nós temos aí solos de baixa fertilidade no Piauí. E, nesse caso, a gente tem que também fazer o quê? A construção da fertilidade do solo. É lembrado ali que quando o Walter iniciou os comentários, que tem aí, né, um encarte do jornal do IPNI falando sobre solos de fertilidade construída. Aqui a gente está buscando, então, essa construção da fertilidade. E essa fertilidade, então, é construída com a calagem, fosfatagem, a gessagem, a fosfatagem, a potassagem, e aí, posteriormente, né, a adubação com macro e micronutrientes em sistemas produtivos. Nesse sentido, a gente busca, com as pesquisas, responder os questionamentos. Qual que é a melhor calagem, qual que é a melhor gessagem, né, qual a fosfatagem, potassagem. E, no caso, as melhores adubações nos sistemas produtivos com macro e micronutrientes, para estabelecer recomendações para a nossa região. Isso as pesquisas são incentivadas por esses institutos de ensino que foram estabelecidos na região, em parceria com produtores e empresas como o IPNI. Dentre elas, a gente menciona prioriamente começamos com essa pesquisa que trata-se de calagem e fosfatagem nos primeiros anos de cultivo do solo. Então, titulado, né, teor de nutrientes, atributos microbianos, hidrônico do fósforo em função da calagem, fosfatagem e manejo do solo do Cerrado Piauiense. Desenvolvido por Negreiros et al., e o objetivo foi avaliar os atributos químicos e biológicos do solo sob o efeito da aplicação de calcário de diferentes fontes de fósforo em sistema plantio direto e convencional. Nesse trabalho foi feito 12 experimentos. O primeiro utilizando diferentes fontes de fósforo, como super simples, super triplo, fosfato natural reativo, o fosfato natural reativo mais enxofre, seguindo as suas formulações e diferentes dosagens, né? No caso, o super simples foi 550 kg utilizado, o super triplo foi 230 kg por hectare utilizado, o fosfato natural reativo foi 750 kg e o fosfato reativo mais enxofre 70 kg, aplicado a lanço antes do plantio. Isso foi realizado no sítio Bom Jesus, na Serra do Quilombo, em um latossolo amarelo estófico. Como resultados, a gente pode observar que foi avaliado os atributos químicos do solo e que, né, o fertilizante que mais proporcionou fósforo nesse segundo ano de cultivo, que foi onde foi retirada essa amostra, foi o superfosfato triplo, tanto nas 3 camadas estudadas, tanto na 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40. Ele também favoreceu o cálcio, mesmo tendo baixa concentração de cálcio. Mas isso é em função, né, de que nessa área foi aplicado calagem antes da aplicação das fontes de fósforo. Nesse trabalho também foi feito o fracionamento de fósforo. E mostrou-se, né, que os fertilizantes que contêm enxofre diminuiu a ligação do fósforo com o alumínio, então, nas camadas estudadas. Em relação, né, os fertilizantes que não têm enxofre. E também, neste caso aqui, o super simples, também na camada de 0 a 20, também ocorreu isso com o super simples, né, com ferro. Essa ligação com ferro foi diminuída. Certamente porque o enxofre, como um ano no solo, promove a ligação antecipada, né, do ferro e alumínio, deixando indisponível esse ferro e alumínio para que seja precipitado com fósforo. E assim aumentando a disponibilidade desses elementos no solo.
Então, conclusões desse trabalho, né, dessa primeira parte desse trabalho, desse experimento 1, seria que o superfosfato triplo proporciona maior disponibilidade de fósforo no perfil do solo junto à prática da calagem. E os fertilizantes fosfatados que possuem enxofre proporcionam menor fixação de fósforo, alumínio e ao ferro no segundo ano de cultivo. Já no experimento 2 desta pesquisa, né, que é houve o que, né? Foi feito também a análise do fósforo, das frações de fósforo, diferentes manejos do solo. Então, na mesma região, na mesma fazenda, que foi estudada a aplicação desses fosfatos, foram utilizados cerrado nativo, plantio convencional, plantio direto de 3 anos, plantio direto de 8 anos. E foi feito o fracionamento do fósforo inorgânico e orgânico. A gente aqui vai mostrar somente o inorgânico. Verificação do resultado, mostrando que o plantio direto com 8 anos de cultivo, até mesmo com 3 anos, já mostram que há mais fixação de fósforo ao alumínio, em todas as camadas. E também ao ferro, comparados ao manejo convencional e o cerrado nativo. Né? O que isso informa? Mas é porque o que acontece, né, pode ser devido a ter mais disponibilidade de fósforo nesse sistema. Então, como tem mais, ele tem mais condições de fixar o fósforo. Além disso, a mineralização da matéria orgânica promove uma acidificação do solo. E pode ter essa desiccação, pequena desiccação, melhorado o ambiente para a disponibilidade de alumínio, que se ligou ao fósforo, fixando um pouco esse fósforo. Depois também foi feito o fracionamento das frações lábeis do fósforo inorgânico. Então, temos o fósforo inorgânico lábil na primeira coluna, o fósforo modelarmente lábil na segunda coluna e o fósforo pouco lábil na terceira coluna. Assim você verifica, como a gente já descreveu, que há maior disponibilidade de fósforo inorgânico no sistema plantio direto, principalmente quando consegue ser com o passar dos anos. Mostrando assim que o sistema, né, melhora o ambiente de disponibilidade do fósforo e assim o fósforo fica mais disponível nesse ambiente para o desenvolvimento das plantas. Nesse sistema, então, como conclusão desse segundo trabalho, o sistema plantio promove a ligação entre fósforo e alumínio, porém também promove a maior disponibilidade de fósforo inorgânico. E por isso, né, teve essa maior ligação de fósforo ao alumínio. E as frações de fósforo inorgânico lábil são maiores no manejo do plantio direto, como já mencionados. Nesse trabalho também, não é parecido com esse trabalho anterior, temos um relato de uma pesquisa que é a característica morfológica da soja, fosfatos de calcário e fertilizantes fosfatados no cerrado, de Santos et al., e com o objetivo foi caracterizar as características morfológicas da cultura da soja submetida a diferentes fontes de calcário no cerrado piauiense. Ele trabalhou com 4 tipos de calcário. Esses 4 tipos de calcário têm diferentes PRNTs e levou a saturação por base a 60%. E nisso, né, isso no experimento 1. E no experimento 2 ele trabalhou com aquelas mesmas fontes de fosfato. Então, super simples, super triplo, sulfato natural reativo e fosfato natural reativo mais enxofre. O que diferenciou um pouquinho do outro foi as doses, né? Mas a dose do super simples foi a mesma, só os super foram diferentes. Aqui está o PRNT dos calcários, e por isso são calcários regionais, então, que devido a essa variação do PRNT, teve doses diferentes. Como resultados, né, a produtividade foi medida em 2 anos, tem outros parâmetros, mas aqui a gente concentrou somente nos resultados de produção.
verificamos que não houve diferença significativa entre os usos de diferentes calcários em 2 anos de sistema produtivo na cultura da soja. Já no fósforo, com a aplicação de fertilizantes fosfatados, nos 2 anos de cultivo, verificou-se que também não há diferença entre os tratamentos na produção da soja. Só que essa informação é importante porque, no caso, a gente tem diferentes doses desses fertilizantes, mostrando que quem teve maior eficiência agronômica seria o superfosfato triplo devido à sua menor dose e assim com maior concentração de fósforo. Nessa situação, temos as seguintes conclusões. Os diferentes calcários proporcionaram a mesma produtividade de soja desde que aplicados nas doses conforme o seu PRNT. Então, se eu aplicar calcário conforme o seu PRNT, eu não vou ter diferenças na produção da soja. O fósforo também, se eu aplicar ele em função do fósforo solúvel, não vou ter diferenças na produção inicial da soja. E o superfosfato triplo, como fonte de fosfato, apresenta melhor eficiência agronômica nessa pesquisa. Continuando com essa parte de calagem de gesso, a gente também fez um trabalho de calcário, gesso e condicionantes do solo. Como a gente avaliou atributos químicos do solo com o uso de calcário, gesso, silicate de cálcio e óxido de magnésio. São dois materiais que estão sendo bastante comercializados no Brasil recentemente, e que tem poucos estudos sobre eles, silicate de cálcio e óxido de magnésio. Hoje eu sou um dos autores e foi um trabalho de iniciação científica, acompanhado por um consultor aqui da região, que é o Rubens Frucnov. E o objetivo é verificar a disponibilidade de cálcio e magnésio e a correção da acidez do solo no perfil, com o uso de diferentes materiais. Nesse caso, a gente recolheu o solo na área de cerrado, o nosso solo, que era um loto solo amarelo distrófico, e verificamos que há realmente necessidade de correção da acidez desse solo, devido à grande concentração e às baixas concentrações de cálcio e magnésio de base. E também, tanto na camada de 0 a 20, como a de 20 a 40. Nessa situação, a gente aplicou-se aqueles fertilizantes, esses materiais corretivos e condicionantes, para elevar 50% da CTC com cálcio e 15% da CTC com magnésio, no caso do óxido de magnésio. E assim teve 30 gramas, e foi um trabalho feito em vasos. Na verdade, foi não em vaso, em tubos de PVC, de 100 milímetros. E assim a gente aplicou superficialmente essas doses de cada material, calculando para elevar essa CTC, e verificamos os atributos químicos do solo na camada de 0 a 20 a 20 a 40 do solo. Como resultado, os valores médios de pH foram modificados em função da aplicação desses produtos. Só não foi observado isso no gesso, como já era esperado. O alumínio, e a gente pode observar nessa slide, que a saturação por alumínio foi reduzida totalmente na camada de 0 a 20 com todos os materiais utilizados. Somente um pouco aqui no gesso que não foi totalmente neutralizado. Já na camada de 20 a 40, só reduziu essa saturação por alumínio o silicato de cálcio, o óxido de magnésio, o gesso, e a junção entre silicate e cálcio, o calcário não promoveu esse efeito. Mas, mesmo assim, reduziu da concentração inicial de alumínio. Nos valores de cálcio, como era esperado também, o cálcio teve aumento da sua disponibilidade no solo, em função da aplicação dos materiais, menos no óxido de magnésio, devido a esse material não ter cálcio. Só que quando a gente juntou o silicate de cálcio com o óxido de magnésio, também não teve essa
promoção aumento dos valores de cálcio na solução do solo. Assim, não aumentamos sua disponibilidade. Então, né, o óxido de magnésio, ou silício, pode ter complexado esse silicate de magnésio e assim não disponibilidade do cálcio. Mas, e o silicate de cálcio, né, dos valores anteriores, mas não teve diferença significativa, e o gesso foi os dois únicos que aumentou cálcio na camada de 20 a 40 centímetros do solo. Outro resultado é o do magnésio, centimol de carga por decímetro cúbico, onde a gente também verificou, né, que a grande elevação de magnésio na superfície, na camada superficial do solo. Então temos que ter cuidado, né, com o uso desse produto óxido magnésio para não desbalancear o cálcio e o magnésio, mantendo a relação 3:1. Novamente, né, quando utilizado óxido magnésio com o silicate, utilizou o magnésio na mesma proporção, só que não comparados com o óxido magnésio sozinho, não teve o mesmo efeito. E os outros demais, né, aumentaram, o calcário também aumentou a disponibilidade de magnésio, até mesmo o gesso. Pode ser que esteja um pouquinho de magnésio nesse gesso, mas não é o que é previsível. Bom, passando para a saturação por bases, a gente verificou que todos os materiais na camada de 0 a 20, menos quando se juntou o silicate de cálcio mais o óxido de magnésio, foram capazes de elevar a saturação por base na camada de 0 a 20, até mesmo na de 20 a 40. Somente esse silicate de cálcio então não deu resultado devido àquela questão da sua junção não disponibilizou o cálcio. Assim, verificamos que esses materiais passíveis de utilização para a elevação da saturação por base do solo e também correção da acidez. Nesse sentido, temos essas seguintes conclusões, né? Então, esses materiais favorecem o aumento de cálcio e magnésio na superfície do solo. O gesso, o silicate de cálcio e magnésio e o calcário também promove o aumento da saturação por base na camada de 0 a 20 a 20 a 40. E também na camada de 0 a 20. Porém, a adição de óxido de magnésio com silicate de cálcio, juntos na superfície do solo, não leva muito pouco, né, a magnésio, e também não contribuem para o aumento da saturação por bases do solo. Então, aqui não seria recomendável quando se aplicasse o silicate de cálcio com óxido de magnésio na mesma época. Seria, então, interessante avaliar também o efeito na aplicação depois. E também tem várias outras possibilidades de pesquisas observando esses resultados. Bom, passando para a parte de aplicação de nutrientes em sistemas de manejo, em plantas cultivadas, temos esse trabalho, que já é um artigo publicado em revista científica. Então, é o desempenho agronômico de milho submetido a doses e épocas de aplicação de N no Cerrado Piauiense, de Andrade et al. E o objetivo foi avaliar a eficiência de doses e épocas de aplicação de nitrogênio no desenvolvimento e na produtividade do milho cultivado. Então, dessa forma, a gente tem a seguinte metodologia. Andrade, né, e seus colaboradores fizeram as aplicações de nitrogênio nessas doses, 50, 100, 150 e 200 quilos por hectare de nitrogênio como fonte utilizada a ureia. E as épocas de aplicação foi total na semeadura do milho, total em V6, 30% na semeadura e 70% em V6, 50% de semeadura e 50% em V6, 70% na semeadura e 50% em V6.
30% em V6. Assim, não teve pesquisa, somente as doses mostrou efeito na produtividade do milho. A época de aplicação não mostrou efeito. Como não mostrou efeito, a gente não demonstrou o resultado aqui. Nesse sentido, a gente vê que, pela regressão polinomial de segundo grau, a gente pode chegar, ele obteve uma produção máxima de 6 toneladas de milho por hectare, 6,5 toneladas de milho por hectare, com a dose de 134 kg por hectare de nitrogênio, na forma de ureia. Como conclusão desses trabalhos, a época de manejo não influencia o desenvolvimento nem a produção de grãos de milho, e a dose máxima de 134 proporcionou a máxima produção de milho, mostrando assim que essa dose pode ser utilizada para a produção de milho na região, e não, independente da época, indicamos parcelar essas adubações devido a diminuir as perdas, o que não influenciou na produção. Passando para outras pesquisas também com nitrogênio, na verdade, aqui não é com nitrogênio, é potássio, foi utilizado aqui esse potássio na soja. Então, foi o desempenho agronômico de soja, doses e épocas de aplicação de potássio no Cerrado Piauiense. Herter et al. São os autores desse trabalho, e o objetivo foi avaliar a eficiência de doses e épocas de potássio no desenvolvimento da produtividade da soja no Cerrado Piauiense. Também é publicado em revista científica esse trabalho. Como fonte utilizaram, então, o cloreto de potássio, e as doses foram 30, 60, 90, 120 e 150 kg de K2O por hectare. As épocas de aplicação foi 100% na semeadura, 50% na semeadura a 30 dias, 100% aos 30 dias, 50% aos 20 dias e 50% aos 40 dias após a semeadura da soja. Os resultados obtidos também por perto não identificaram influência na produtividade da soja em diferentes épocas de aplicação do potássio. Então, pode-se ampliar o tempo de aplicação desse potássio na cultura da soja. E foram observados, então, que a máxima eficiência técnica de produção com uma dose que promoveu a máxima eficiência técnica foi 97 kg de K2O por hectare, e a máxima eficiência econômica foi 88 kg por hectare de K2O. Como conclusões, então, a época de não influenciou o desenvolvimento e produção de grãos de soja, e a dose de 97 kg de K2O proporciona a máxima produção de soja. Diante dessas informações, chegamos às seguintes considerações, que as pesquisas sobre a doação são necessárias para o desenvolvimento agrícola da região. Os resultados mostram que pode ser utilizado doses adequadas de fertilizantes corretivos com destinação de trazer a economia do uso dos mesmos e proporcionando um adequado manejo do solo e construção da sua fertilidade. E verifica-se a necessidade de pesquisa com os clientes, que não foi possível obter informações ou registros sobre isso na região. A gente agradece, então, a minha instituição, que eu pertenço, que é a Universidade Federal do Piauí, campus do professor Zilmaneria Elvas, que é localizado em Bom Jesus. Também o programa de pós-graduação em Agronomia, Solos e Nutrição de Plantas, que está pertencente a essa universidade, como a gente faz parte. O IPNI pela parceria e colaboração a essas pesquisas. Estamos aqui meus contatos, então quem tiver alguma dúvida, não puder falar agora, pode mandar perguntas ou quiserem maiores informações, estamos à disposição. Agora passo a palavra aí para o Walter. Muito bem. Gostaria de agradecer muito a apresentação do professor Manuel e do professor Rafael, também pelo uso correto do tempo, e nós temos aqui algumas perguntas e eu vou passá-la aos senhores. O nosso colega, o Ronaldo Trescente, ele faz uma pergunta ao professor Manuel. Ele gostaria de saber, Manuel,
como está o teor da matéria orgânica desses solos onde a produtividade foi baixa. E ele também faz uma outra pergunta, né? Se você tem pesquisado alternativas de plantas de cobertura para a formação de palhada no sistema de plantio direto. Obrigado, Ronaldo, pela indagação, pelas indagações. Em relação à matéria orgânica, aqui nos trabalhos que nós fizemos, os teores de matéria orgânica eles se encontram baixos, né, nas áreas que nós avaliamos de abertura, né, onde foi implantados os experimentos de dosagem de calcário e gesso. Então, em torno de 1,8 a 2, né, nessa faixa de percentagem de matéria orgânica. E que isso traz uma concepção de que, na verdade, precisamos cada vez mais de implementar pesquisas, né, que busque uma maior aporte de matéria orgânica e, consequentemente, trabalhos, né, que envolvam a prática e manejo do solo, buscando uma maior possibilidade de manutenção de palhada, né? E quanto a sua indagação sobre se existe trabalhos com plantas de cobertura aqui na região, sobre essa indagação, os trabalhos que existem, eu já participei de alguns, quando também pela Embrapa, Meio Norte, foi utilizando algumas culturas como leguminosas também e gramíneas, mas os resultados não foram promissores. Por enquanto, a cultura que mais se sobressai, por aquilo que pareça, é o milheto, né, em termos de conservação de palhada na superfície. Mas mesmo assim, deixa muito a desejar, porque nós temos uma alta associação de temperatura elevada, precipitação pluviométrica elevada e uma intensa atividade microbiana. Isso faz com que a conservação de palhada na superfície ela não permaneça de forma homogênea e permaneça por um grande período, né, protegendo o solo dos efeitos intempéricos. E o que vem também a gente entender que necessitamos cada vez mais de unir forças, porque a questão climática está muito forte, de pesquisar outras culturas de cobertura adaptadas para o estado do Piauí e região. Então, isso precisamos fazer esses trabalhos. E muito interessante essa sua abordagem, Ronaldo. Obrigado. Ok. Eu tenho aqui um outro questionamento, que é do Rafael Swarovski. Mas, Rafael, se eu não estiver falando corretamente seu nome, me desculpa, né? E essa pergunta é para o professor Rafael. O questionamento é o seguinte: no trabalho em que concluíram que o superfosfato triplo foi o mais eficiente na utilização e fixação de fósforo, por que isso ocorreu? E como avaliaram os benefícios de enxofre e cálcio frente aos superfosfatos simples? Então, nesse trabalho, a gente verificou como foi feita a calagem antecipada à aplicação dos superfosfatos, não o cálcio do super simples como esperado. Já que você adicionou calcário, se você adicionar sem a calagem, às vezes você esperaria um maior efeito aí do super simples. Mas o interessante ali que a gente até mostrou no slide, quando a gente adicionou o super simples, ele melhorou o ambiente para fixação de fósforo junto ao alumínio e o ferro. E com isso disponibilizar mais fósforo no ambiente. Como resultados do segundo ano de cultivo, que é o primeiro ano de soja, e o ano anterior foi arroz, e
possa ser que ainda não esteja feito, essas informações, esse efeito não seja tão claro. Se manter nesse sistema, se for avaliado ao longo do sistema, possa mostrar um efeito melhor dos benefícios da aplicação desse fertilizante com enxofre e cálcio. E no que a gente observou nesse primeiro ano, que foi avaliado os atributos do solo, é somente a solidificação. Sendo que, como é esperado também, né, que como a fonte mais solúvel, como o super simples, ele mostrou a maior disponibilidade de fósforo no início, já que mesmo colocando, né, em proporções iguais aí todos os fertilizantes. Ok. Rafael, o Rafael ele continua aqui com outra pergunta e ele pergunta o seguinte: no trabalho em que compara plantio direto e com o convencional, os melhores resultados estavam no plantio direto com 8 anos de uso. Quanto tempo tinha o cultivo convencional? O convencional, acredito que o convencional é 3 anos. 3 anos. Mas vou esclarecer isso aqui neste momento. Bom, enquanto isso, eu tenho um outro questionamento que em relação ao trabalho das épocas e doses de aplicação de N na cultura do milho, a fonte foi ureia para todos. É correto isso? Todos foi com ureia? Todos foi ureia, correto. E aí a pergunta é, por que não foi testada a aplicação em pré-semeadura? Porque o trabalho, né, não objetivo, né, milho, não foi, mas já há um prognóstico aí que não deu diferença na semeadura e na cobertura do milho. Então, provavelmente não teria diferença se aplicasse inicialmente. É interessante, né, fazer uma pesquisa dessa forma. A aplicação antecipada de ureia no milho ou seria subsequente, né, antes do plantio. Você sabe qual foi o regime pluviométrico nesse período avaliado? Nesse período aí foi normal, não teve nenhuma severidade hídrica nessa época das avaliações desse trabalho. O plantio convencional nesse plantio convencional aí do trabalho de fósforo e calcário em aplicação. Então é o primeiro ano aí o sistema plantio convencional, né? É o primeiro ano de plantio. Ok. Tem uma outra pergunta aqui que é: qual a profundidade de incorporação do calcário no trabalho que foi feito em currais? 0 a 20. 0 a 20. Então foi praticamente colocado aqui, são 10, porque o melhor resultado foi 10 toneladas de calcário para 1 tonelada de gesso. A dúvida às vezes fica assim, por ser uma quantidade um tanto elevada, né? Que no caso ali do Oeste Baiano, eles têm feito uma aplicação de 10 toneladas, mas eles fazem uma incorporação mais profunda, né? Eles têm incorporado com disco 36, né? Aqui é 0 a 20 mesmo, né? Só que a gente incorporando 0 a 20. Não estou lembrado do maquinário, mas foi para 0 a 20 mesmo. Ok. Professor Manuel, tem uma pergunta aqui que está relacionada, não tem o autor aqui, infelizmente, mas ele pergunta se tem algum trabalho feito com braquiária, né, na região como forma de obter uma planta de cobertura, né, para iniciar o sistema de plantio direto. Obrigado à pessoa que perguntou. Inicialmente, essa prática geralmente é feita com a utilização do milheto. Mas eu já estive acompanhando alguns trabalhos utilizando a braquiária, mas geralmente ela é uma cultura que é utilizada na forma de consorciando com outras culturas, aliás, em termos de rotação. Então,
o que eu tenho visto esses trabalhos, mas ainda requer mais estudos, né? Porque também a braquiária ela tem alguns efeitos que causam em algumas plantas, né? Então, mas também tem os benefícios de ela possibilitar também a cobertura de biomassa, né, na superfície do solo. Mas é uma prática que na grande maioria eu vejo também utilizando com o milheto, né? Mas não é um caso isolado, né? Ok. Só complementando aí, eu que não tem um trabalhos com braquiária feito no Cerrado Piauiense por Pacheco Atial, que está publicado na Bragante em 2013. Se quiser acessar, então esse foi feito no Cerrado Piauiense. E aí utilizou braquiárias e diferentes macriárias, tá certo? E também milheto. Ótimo. Bom, vamos aqui para uma última pergunta, que é do nosso colega Ronaldo Trescente também. E eu acho que essa pergunta está direcionada ao professor Rafael. E ele questiona o seguinte: para solos arenosos, vocês estão recomendando o parcelamento de nitrogênio e potássio? Sim, para solos arenosos e até mesmo aqui da região que tem baixa CTC, mesmo sendo um latossolo, ele tem baixa concentração de argila, a gente recomenda parcelamento de nitrogênio e potássio. Mesmo, né, mostrando aí que em muitos consultores recomendam. Mostrando aí nesse caso aqui, nessas duas pesquisas, né, que tanto do potássio em soja como nitrogênio no milho, não foi necessário parcelamento. E a gente está tentando buscar pesquisas nesses solos arenosos com plano de cobertura e aí também esses parcelamentos, né, para ver, juntar essas duas questões para verificar a resposta. Se no sistema de plantio direto eu posso diminuir esse parcelamento. Só Ok. complementando, em relação ao potássio, né, principalmente nesses nossos solos aqui da região, que são solos drenáveis, né, que possibilitam a perda de bases, no caso aí, por exemplo, também o potássio por lixiviação, é aconselhável fazer o parcelamento e só complementando que nós, juntamente com o IPNI, o Dr. Rafael, nós iniciamos um trabalho de dosagem de potássio, né? Aliando diferentes também épocas de aplicação, fazendo então, com o objetivo de ver realmente se avaliando em diferentes solos com diferente saturação de base, né? Também em termos de textura. Mas só que esses estudos que nós iniciamos, devido ao período atípico de deficiência pluviométrica, um longo período de estiagem, nós tivemos aí nossos experimentos sendo comprometidos, né? Então, mas brevemente vamos ter estudo sendo feito nesse aspecto também. Obrigado. Perfeito. Realmente, o Manuel lembrou, nós lançamos, né, em parceria, né, as universidades estadual do Piauí, a Federal do Piauí e o IPNI, alguns estudos, né, mas essas pesquisas elas não tiveram tanto sucesso em função desse período extremamente seco que nós tivemos ano passado, né, e isso afetou bastante os resultados. Mas vamos em breve retomar esses trabalhos e buscar novos resultados. Eu queria agradecer muito ao professor Manuel e ao professor Rafael por esse webinar, né, pela disponibilidade do tempo e pelo conhecimento que eles passaram sobre a região dos Cerrados do Piauí para a gente. Da mesma forma, agradecer a todos aqueles que permaneceram na sala até agora, né, e deram a honra de ter a presença de vocês nesse webinar.
Então, fica aqui meu agradecimento a todos vocês, o EPNI é muito grato a vocês, e em brevemente vamos ter mais um webinar, né? Nós estamos aí preparando uma série de webinars para 2017, com a intenção de sempre estar levando informações importantes para vocês. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.